San Antonio Spurs 107-101 para cima do Miami Heat, uma bela vitória, um jogo em que o Spurs esteve na frente quase que sempre, mas na reta final do jogo Miami chegou a passar à frente em um momento que foi o pior momento do jogo do Wembanyama, onde ele errou 3, 4 arremessos em sequência e ficou forçando ele a arremessar de novo e de novo e de novo. Para mim foi um dos únicos erros do Spurs no jogo. E a partir dali o Miami vira a partida. Tem o tempo técnico e depois do tempo técnico o Spurs retoma a liderança e garante essa vitória. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então, olhando primeiro para o lado do San Antonio Spurs, e eu já quero destacar o seguinte, eu fiz um vídeo aqui do Spurs já faz acho que quase um ano, falando do potencial desse time do Spurs, e de lá para cá ainda revelou outros jogadores, como é o caso principalmente do Dylan Harper, que está estreando nessa temporada na NBA. E esse time do Spurs chega no seu melhor início de temporada na história. São 5 vitórias e nenhuma derrota, é um início espetacular. E se fala muito do Oklahoma City Thunder porque já se transformou em título essa geração de grandes jogadores, grandes jovens jogadores. Mas esse time do Spurs me encanta mais, cara, porque o seu principal jogador, que é o Wembanyama, eu prefiro ele em relação ao Shea. E aí tem outros coadjuvantes muito bons. O Devin Vassell é muito bom, o Stephen Castle é muito bom, o Sohan, quando joga, é um grande reboteiro. O Jaron Fox é um cara que joga uma barbaridade também, nem tá disponível ainda na temporada, imagina quando ele voltar. Então é um time que eu vejo muito potencial no Spurs, cara. Muito potencial, porque são jovens jogadores e de muita qualidade cada um deles. Então, olhando para o lado do Spurs, principal pontuador, o Victor Wembanyama, como já é esperado, 27 pontos, 18 rebotes, além de 6 assistências, fez uma grande partida, mas como eu falei, eu acho que o único erro, talvez, de gerenciamento do jogo do Spurs foi nesse início do último quarto, onde o Wembanyama estava errando arremessos e insistiu em 3, 4 arremessos em sequência, errou todos, e o Miami converteu uma cesta atrás da outra, e ele passou à frente quando tava com uma margem de 8, 9 pontos o Spurs e conseguiu tomar essa virada. E ali eu acho que foi um ponto de erro, de forçação com o Wembanyama. Ele é o craque do time, mas não tem só ele, né? Mas depois na reta final ele cresce, é decisivo, dá toco como sempre, né? Ele deu 3 tocos na partida e também decisivo, cavando falta, fazendo pontos. O Wembanyama joga uma barbaridade, né? Depois o Stephen Castle com 21 pontos, 6 rebotes e 8 assistências, joga demais também, 8 assistências para ele. Devin Vassell, 17 pontos e 9 rebotes, um número bem acima do padrão dele. Deu só uma assistência, né? Um número abaixo, mas é um elenco muito forte, que nem eu falei, então tem muitos armadores bons, né? Porque tem o Stephen Castle que dá bastante assistência, o Devin Vassell em vários momentos pode ser esse cara, o Dylan Harper também é um cara que dá muitas assistências, fora o Jaron Fox também que vai voltar de lesão daqui a pouco. Então assim, Jaron Fox, Dylan Harper, Devin Vassell, Stephen Castle, o próprio Wembanyama também, ó, deu 6 assistências, quase sempre um número alto de assistências. Caras que conseguem potencializar os seus colegas de equipe, os seus companheiros, e ainda tem uma mira, um potencial de arremesso muito bom. É um time que promete muito, cara. Sinceramente, eu não duvido nada o Spurs chegar brigando por título e até ser campeão nessa temporada. Enfim, eu tô torcendo para isso, por sinal. A equipe que eu mais gosto na NBA é o Indiana Pacers, mas essa temporada não vai dar em nada. Assim, o Haliburton, um início de temporada bem ruim. Se pegar playoffs, eu já acho muito pelo início de temporada. Perdeu o Miles Turner também. Mas depois do Indiana, eu diria que o Dallas e o Spurs são as equipes que eu mais simpatizo. Enfim. Depois do Devin Vassell, o Harrison Barnes com 10 pontinhos, é um cara de mais experiência, ele que também veio do Sacramento, assim como o De'Aaron Fox. E o Champagne fez um jogo abaixo, né? Só 2 pontos, não converteu nenhuma de 3, né? Foi 0 de 4, essa que é a especialidade dele. De qualquer forma, contribuiu com 5 pontos. Depois, os reservas, né? O Dylan Harper, 13 pontinhos e 4 assistências. Eu tô me impressionando bastante, porque para um novato, ele já agrega muito para esse time. Tem uma média de rebotes alta, dessa vez pegou só 2, mas para um armador ele tem uma média bem alta até, ainda mais para um novato. Deu 4 assistências, 13 pontos que nem eu falei, é muito bom jogador. Keldon Johnson com 11 pontinhos agregando também. O McLaughlin, 6 pontinhos. E o Biombo, que é um cara que seria tipo um rebote não, um reserva do Wembanyama para pegar rebotes, né? Ele jogou só 7 minutinhos, pegou só um rebote, mas é um cara que dependendo do jogo pode ser importante nessa parte física, né? Olhando para o lado do Miami agora, principal pontuador, Bam Adebayo, 31 pontos e 10 rebotes para ele. Cara, sem o
Cara, agora me deu branco. Tyler Hero. Sem o Tyler Hero, é um time do Miami que é muito mediano, cara. Olha a formação inicial: Adebayo, Aaron Wiggins. Aaron Wiggins não, Andrew Wiggins, né? Aaron Wiggins é o do Oklahoma. Devin Mitchell, Larson e Kewell Ware. É um time mediano, não vai chegar longe nunca com um time assim. Com Tyler Hero, pelo menos você tem dois protagonistas, né? Que é ele e o Adebayo, e ainda tem o Wiggins podendo chamar esse protagonismo e as assistências do Devin Mitchell. Mas com esse time daqui não vai chegar longe não, cara. Enfim, deixa eu ver como que tá o Miami. Acho que aqui dá pra ver. O Miami tá com 3 vitórias e 2 derrotas. É isso, vai ser um time de meio de tabela. Com essa formação inicial, se o Tyler Hero não voltar logo, não tem muito o que esperar desse time do Miami, não. Qualquer coisa acima de meio de tabela, de play-in ou últimas vagas de playoffs é surpreendente com esse time, né? Enfim, o Adebayo fez uma grande atuação, né? Mas ele não vai fazer nada jogando sozinho. Só que bolas triplas, 4 de 13. Forçou muito nesse quesito. Andrew Wiggins, 24 pontos e 6 rebotes. Uma taxa de aproveitamento boa, 11 de 18. Devin Mitchell, 11 pontinhos e só 4 assistências. Ele é o principal assistente do time, cara. Ele deu só 4 assistências. E foi justamente o principal assistente do time do... Não foi o principal dele. O principal não. Vieram do banco o Drew Smith e o Jaime Hackett Jr., né? Daqui a pouco eu chego na atuação deles. Mas dos titulares foi o principal assistente com 4 assistências. O Larson, 5 pontos. O Kewell zerado. Pegou 7 rebotes, mas zerado. Ele teve muito esse confronto direto com o Wembanyama. E aí é muito difícil. O Wembanyama é um alienígena, pô. É esculacho o Wembanyama, cara. É um cara que é alto, já tá desenvolvendo a parte física, é rápido, tem tempo de reação, dá bloqueio, dá toco, faz cesta perto do aro, faz cesta de longe, faz cesta de 3, pega rebote, dá assistência. O Wembanyama é muito completo, cara. É muito difícil. E o Kewell é bom jogador, mas o Wembanyama é um esculacho, né? Vieram do banco Fontec, foi um belo reforço trazer ele do Detroit, é um cara que tem uma boa bola tripla, então assim, ele teve 5 de 9 nos arremessos. E de bola tripla, 5 de 7, ou seja, todos os pontos dele, de tempo de quadra, né? Bola rolando, né? Quicando, melhor dizendo, foi através de bola tripla. Além disso, teve 3 lances livres, por isso que foi 18. Mas é um cara que tem esse repertório, né? O Jaime Hackers com 6 pontos e 8 rebotes, além de 6 assistências, importante, né? Contribuindo bastante para o coletivo com esses rebotes e assistências. O Drew Smith, ele que veio de um jogo de acho que 27 pontos, né? Tinha sido fundamental. Em pontos dessa vez não foi tão bem, mas em rebotes e assistências contribuiu. Drew Smith com 6 pontos e 5 assistências, é um cara que já contribui com assistências. E o Nikola Jovic é um jogador que ficou abaixo, esse sim, zerado, cara. 0 de 5 nos arremessos, um jogo horrível do Jovic, que ainda mais sem o Tyler Hero, sem o Norman Powell também, que é um cara que agregaria bastante, tem um início de temporada bom pelo Miami, inclusive, mas não pôde jogar. O Jovic teria que ter um protagonismo maior. Sem o Norman Powell e sem o Tyler Hero, era jogo pro Jovic fazer no mínimo 10 pontos. Só que jogou muito mal e teve uma minutagem bem baixa também, mas muito pela atuação abaixo dele, né? No geral, é um time do Spurs que promete bem mais do que o Miami. Essa aqui é a verdade. Mas esse time do Miami, tendo ali um Tyler Hero, um Adebayo, um Wiggins, Norman Powell, assistências do Devin Mitchell, um Jaime Hackers e um Nikola Jovic, vindo do banco Fontec com as bolas triplas, dá pra sonhar com algo. Mas tem que ter o retorno do Norman Powell e do Tyler Hero. Sem eles é um time muito mediano, cara. Não dá pro Adebayo fazer tudo. Senão vai ser esse aproveitamento de bola tripla. 4 de 13. É muito ruim. Só que não é a característica principal do Adebayo. Tá forçando porque ele é o principal nome do time. Então, assim, é um time do Miami que precisa desses retornos. Norman Powell deve voltar rápido, né? Ter um início de temporada bom depois de vir do Clippers. Mas o Tyler Hero ainda não jogou na temporada, isso faz falta. Mas, de novo, esse time do Spurs tá me empolgando, hein? Que nem eu falei, eu gosto bastante do Indiana. Essa temporada não vai dar em nada, provavelmente. Então, minha torcida já vai ali pro Dallas e pro Spurs. O Dallas ainda é um início de Cooper Flag, o Anthony Davis toda hora se machuca, não dá pra confiar. Sinceramente, eu acho que o Spurs pode chegar longe e brigar por título. Uma final de NBA com Spurs e Oklahoma seria incrível, né? Dois times bem novos. Eu confesso que eu não simpatizo com o Oklahoma.
mas eu torcerei com certeza pro Spurs. E é um time muito forte, como eu falei. Um elenco já bem encorpado, jovens jogadores de muita qualidade. E nesse jogo contra o Miami mostrou isso, com isso. Mais uma vitória, 5 vitórias, 0 derrotas. O melhor início da história da NBA do San Antonio Spurs. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.